Nos últimos meses ou ano, explodiu, um conteúdo na internet, principalmente em canais de finanças, falando sobre como é importante você parecer pobre. E eu até entendo, a base desse conteúdo, o objetivo, digamos assim, desse conteúdo, que é exatamente ali ensinar, as pessoas sobre finanças, sobre a importância, de você não parecer aquilo que você não é, ou seja, a pessoa que é pobre tentar parecer rica, sendo que ela não é aquilo. Porém, quando a gente começa a estudar um pouquinho ali sobre narrativas, sobre condicionamentos, a gente passa a observar, as narrativas, os conteúdos, digamos, de maneira diferente. Quando eu me deparei com esse tipo de conteúdo, logo veio à minha mente a maneira, como fomos condicionados a ver, o mundo e as coisas de maneira polarizada. Ou seja, o nosso cérebro foi condicionado a ver como se algo fosse ou isso ou aquilo, nunca o caminho do meio. Ou você é direita ou você é esquerda. Enfim, uma polarização aí que só leva, a coisas que não fazem sentido. E quando você passa a estudar, e a entender esse sistema, você entende que o desenvolver-se, do ser humano tem a ver com o caminho do meio, nem direita, nem esquerda, nem A, nem B, e muito menos tentar parecer pobre ou tentar parecer rico. E por que tentar parecer aí pobre, como foi dado aí esse tipo de conselho, pode te trazer grandes prejuízos, fechar portas, porque tem a ver com a imagem que você passa para o mundo. Quando você pensa na palavra pobre, em algo pobre ou em algo rico, a imagem que vem à nossa cabeça, são imagens opostas. Quando você pensa em algo pobre, por exemplo, um bairro, você vai imaginar ali algo desorganizado, vai pensar ali de repente em paredes que não estão embolsadas, que não estão pintadas, você de repente vai lembrar de lixo na rua, enfim, algo desarmônico e feio. Lembrando que isso não é uma ofensa pessoal, tá, gente? Preste bastante atenção nesse vídeo para você entender a mensagem que eu tô querendo compartilhar aqui com você. Eu nasci em lugares pobres e eu sei muito bem do que eu tô falando. Realmente eram lugares assim, onde as ruas eram cheias ali, de sujeira, nem sempre passava o caminhão do lixo, fio para tudo quanto é lado, era essas casas, cada uma feita de um jeito, sem bolso. Então, quando você fala de algo pobre, remete a isso. E quando você lembra da palavra rico, geralmente a imagem que vem na nossa cabeça é um lugar estruturado, urbanizado, ali, limpo, organizado de maneira geral, belo. Você lembra daquilo que é belo. E como isso tem a ver com a nossa imagem, a imagem que passamos? É exatamente isso, essa questão da harmonia e da organização. Se você tem uma imagem desarmônica, desorganizada, desleixada, isso vai te prejudicar, pode te fechar muitas e muitas portas. E antes que você, venha ali brigar, com quem está ali falando sobre o jogo, não brigue com as pessoas que estão falando sobre o sistema, sobre o jogo. Isso é o jogo. Aprenda a jogar esse jogo se você quer crescer e prosperar financeiramente. Portanto, se você nasceu pobre, assim como eu nasci, você não pode se dar ao luxo de não se preocupar com a imagem que você passa para as pessoas. Nós não temos responsabilidade, sobre as condições que nascemos, mas uma vez que somos adultos, temos sim a responsabilidade de como vamos nos portar dali para frente. E talvez, se você já me acompanha aqui no canal, já assistiu outros vídeos, esteja aí se perguntando, mas Sunamita, não foi você mesma que disse, que nós não devemos ali tentar parecer aquilo que não somos? Sim, se você ainda está no estado financeiro de pobre e você ainda não tem condições de habitar ali, uma riqueza na qual você almeja, mas ainda não é o seu momento, eu não estou dizendo
que é para você se endividar, para você parecer rico. Lembra que eu disse no início do vídeo? Não é para você tentar parecer rico, mas também não é para você ter uma aparência que é considerado com o conceito de pobreza que eu acabei aqui, né, de distinguir, que é o quê? Você ter uma aparência desleixada, principalmente se você acompanha esse canal e se você tem interesse em prosperar. O problema é que, mais uma vez, né, como eu disse há alguns anos atrás, quando começou a ser disseminado ali a questão da lei da atração, muitas pessoas interpretaram aquilo de maneira errônea e como tinham o desejo ali de ser rico e a pessoa entendeu que ela deveria ser, né, antes daquilo acontecer na vida dela, muitas pessoas acabaram ali se endividando, né, colocando o crédito para jogo para poder parecer rico, achando que através da lei da atração, né, aquilo viria para ela. E não é sobre isso que eu estou falando. Porém, se tem algo, né, que a lei da atração falou muito bem, e isso a gente aprende aí na questão do autoconhecimento, né, e desenvolvimento pessoal, é que aquilo que você é por dentro, você costuma externar ali por fora. E é por isso que a sua aparência diz muito sobre você. E agora, trazendo isso para a prática, como que podemos, né, trazer isso para o nosso dia a dia? Bem, a primeira coisa que eu consigo identificar, né, que vai fazer grande diferença, e tudo que eu vou falar aqui, gente, pode parecer tudo obviedade, é tudo óbvio, mas o óbvio precisa ser dito porque é assim mesmo, é através da repetição e a gente esquece, né, que é o básico que funciona. Então, a primeira coisa que eu vejo que faz grande diferença antes de você mudar a si mesmo é você fazer ali uma mudança no seu ambiente. E é claro que a depender, né, do nosso momento de vida financeiro, eu sei que não é tão fácil você, por exemplo, mudar de casa, você mudar de cidade, realmente sair daquele ambiente que de repente nem te representa, né? Você gostaria de estar em outro lugar, não ressoa com você, mas a gente sabe que para isso precisa de planejamento financeiro e de várias coisas. Mas quando eu digo, né, começar pelo seu ambiente, é principalmente pela casa que você habita. E aqui eu já quero dizer que, independente de onde você more, se é uma casa de madeira, se não tem embolso, se não tem piso no chão, não importa. Você precisa começar a cuidar dela como se fosse a melhor coisa da sua vida. E eu sei que isso não é fácil, tá? Porque durante muito tempo eu ignorei essa parte porque eu estava de olho lá no futuro, naquilo que eu queria e negligenciava, né, aonde eu estava naquele momento. Mas é a partir disso que as coisas irão começar a mudar. Então, a primeira dica que eu te dou é fazer aquilo que eu fiz alguns anos atrás. Faça uma grande faxina, uma grande limpeza, vá por cômodos, né? Se o seu tempo é curto, se você trabalha muito, comece a tirar aquilo que não faz sentido mais na sua vida, aquilo que às vezes está encostado, que você está entulhando ali por anos e que só está, né, com energia parada, acumulando poeira. Faça uma limpeza em todos os cômodos ali e depois, né, faça uma limpeza ali realmente de limpar, de passar pano, limpar tudo e deixar tudo organizado, independente de como seja a sua casa hoje. Porque é impressionante, né, o poder de um ambiente limpo e organizado, mesmo que ainda não seja aquilo que a gente quer. Isso tem um poder muito grande sobre nós, né, sobre o nosso mental. E depois que você fez essa limpeza do ambiente, aí você vai partir para você. E a primeira coisa que você precisa observar em você é se a sua higiene pessoal está em dia. Como eu disse, eu iria falar muitas coisas óbvias, mas pode parecer óbvio, gente, mas não é isso que eu vejo no dia a dia. Eu vejo pessoas que, né, por mais básico que seja, eu observo que as pessoas não estão, né, com a higiene delas em dia, está com o cabelo por cortar, né, o homem, às vezes a mulher também, com cabelo oleoso, homens com a barba, né, por fazer, e não é aquela barba, né, que a pessoa vai lá no barbeiro e ela faz bonitinho, não, é aquela barba desgrenhada, né, mulheres, como eu disse, com cabelo oleoso, às vezes com esmalte lascado nas unhas, né, pessoas com a pele ali extremamente oleosa ou desidratada, falta de cuidado, né, com a higiene dos dentes,
Não estou falando aqui que é para você ir lá, né, e branquear, colocar, né, ali uma lente, pelo amor de Deus, eu não tenho isso, né, e no momento nem tenho interesse, mas eu digo daquela limpeza básica, de passar o fio dental, de escovar os dentes após as refeições, de ir ao dentista, né, pelo menos aí 2 ou pelo menos uma vez no ano, ali fazer uma limpeza básica, né, para tirar tártaro, tirar o que precisa, uma limpeza básica mesmo. E manter, né, a pele aí hidratada, pode ser, igual eu falei, o hidratante, tudo que eu tô falando aqui, gente, é dentro da sua realidade, entendeu? Se você pode comprar um hidratante nível, é o nível que você vai usar. Se você pode comprar um melhorzinho, faça isso, de acordo com o seu bolso e de acordo também com aquilo que você gosta, que funciona para você. E depois de ter dado aí, né, um check-up aí nessa questão da higiene pessoal, ver se realmente está tudo em dia, olhe aí, né, para as suas roupas. E aqui, né, mais uma vez, é aquilo que você pode manter. Se você pode comprar numa loja de departamento, é aquilo que você vai fazer. Se você pode comprar algo de melhor qualidade, faça isso, porque realmente vale a pena. Observe, né, se as suas roupas não estão aí com um botão caindo, se não estão com linha pendurada nela, com bolinha, com pelo. Tudo isso faz parte da sua imagem pessoal, né? Se você não está saindo de casa com a roupa toda amarrotada, com mancha na roupa, observe, né, se os seus sapatos estão limpos. E depois de ter feito também, né, essa curadoria aí nas suas roupas, nas suas vestes e sapatos, também olhe para a questão da sua alimentação. O que você tem ingerido aí todos os dias? Porque o que importa não é aquilo que você come de vez em quando, né? É aquilo que você faz todos os dias. Preste atenção, né, se isso tem prejudicado aí o seu sono, se a sua alimentação tem prejudicado a sua disposição, o seu peso. E se você sente, né, que realmente precisa corrigir isso, se planeje, né, vá ao mercado com antecedência, se possível faça marmitas, mas melhore isso dentro do seu contexto, dentro do tempo que você tem disponível para isso. E se possível, né, faça uma caminhada. Se você consegue ir até a academia, vá, mas se não consegue, pelo menos uma caminhada de leve, porque vocês percebem que é tudo, né, um contexto, nunca é uma coisa isolada. A sua imagem tem a ver com a forma com que você se porta, a forma com que você reage às situações, e isso tem influência desde o seu ambiente da sua casa, né, se ele está organizado ou não, desde a organização de você mesmo, com a sua higiene, né, com as suas roupas, com o seu calçado, enfim, é todo um conjunto. Porque se você quer prosperar, principalmente financeiramente, você não pode dar as costas para esse tipo de coisa, porque o mundo, ele realmente olha para isso. As pessoas, a primeira coisa, né, que ela vê em você não é o seu caráter, não é o seu conteúdo, o seu intelecto, mas é a imagem que você transmite. Então isso vai te ajudar ou não a subir de cargo. Talvez até mesmo você conhece alguém, né, que tinha bastante diplomas, cursos, bastante conteúdo e capacidade, e viu, né, outras pessoas ali com menos capacidade que aquela pessoa subir de cargo em empresas, e a pessoa observou que essa outra pessoa que conseguiu tinha uma aparência melhor, se apresentava melhor, porque realmente isso conta. Até mesmo se você for trabalhar para você, você vai precisar vender algo, vender um serviço, vender um produto. E as pessoas não querem comprar de pessoas que estão com a aparência desleixada. Porque a primeira mensagem que a gente acaba mandando, né, para outra pessoa, para esse cliente, é que se essa pessoa não está cuidando nem dela, como que ela vai cuidar, né, daquele produto ou vai oferecer um serviço de qualidade? É isso que a gente recebe, é essa mensagem que a gente recebe diante de alguém que não se importa com a própria imagem. E tudo isso que eu estou trazendo aqui para você é feito, né, de acordo com a sua realidade, com o seu orçamento, né, sem você se endividar, sem você tentar parecer ser mais do que você realmente é.
Bem, o conteúdo de hoje, né, foi um pouco diferente daquilo que eu estou acostumada a trazer aqui. Eu sei que o mental é importante, cuidar, né, do conhecimento, do autoconhecimento, resolver as nossas crenças, cuidar do nosso dinheiro, tudo isso é importante. Mas não podemos esquecer que estamos vivendo aqui, né, na Terra e que precisamos jogar o jogo daqui se quisermos prosperar. Eu espero ter te ajudado com essas dicas. E se você gostou, né, já deixa aí o seu comentário aqui abaixo. Um abraço e eu te vejo no próximo vídeo.